2h, 17 minutos, Política do Dia no ar, acolhendo o João Magalhães. Seja muito bem-vindo, boa tarde. Olá, Lívio, boa tarde para você, boa tarde a todos. Edna Magalhães está chegando, Edna Magalhães, a Edna Maciel está chegando daqui a pouco também para o nosso debate político nesta quinta-feira. Vamos começar o nosso bloco de hoje, João, e você, nosso telespectador, falando que o governador piauiense Wellington Dias e mais 8 governadores brasileiros foram convocados para depor na CPI da Covid-19 no Senado Federal. Vamos acompanhar o que disse sobre esse assunto o chefe do Executivo piauiense. Reconhecemos a CPI do Senado importante para investigar essa tragédia que já aconteceu no Brasil. Mas temos também a esperança que seja um instrumento para a gente acertar o passo e salvar vidas no Brasil. Eu compareci com os membros da comissão e me coloquei voluntariamente como governador, como coordenador do Fórum dos Governadores do Brasil, nesse tema da pandemia, para ali comparecer na CPI e voluntariamente poder contribuir com informações, com esclarecimentos, mas principalmente para que a gente possa encontrar um caminho. Temos o risco de uma nova onda, precisamos ter medidas preventivas, precisamos de mais vacinas para salvar vidas, e é esse caminho que temos que unir todos. Da minha parte, tendo o chamamento para comparecer à CPI, com base na lei, ali comparecerei para contribuir, para esclarecer, mas principalmente para apontar caminhos para salvar vidas. Oitiva já aprovada, João Magalhães, o que esperar de Wellington Dias na CPI? Olha, Lívio, com certeza o governador representando aí a todos os chefes de executivos estaduais nessa temática da vacinação deve apresentar lá o esforço que os governadores fizeram para, desde o ano passado, pressionando, né, o Ministério da Saúde na aquisição da questão das vacinas. Essa, sem dúvida nenhuma, foi a principal mensagem que o governador Wellington Dias deve passar lá na CPI. É bom lembrar que lá, como a CPI é formada por uma ala mais alinhada ao presidente Jair Bolsonaro e outra de oposição, a ala alinhada aí dos aliados do presidente Jair Bolsonaro certamente vão fazer questionamentos aos governadores sobre, por exemplo, tratamento precoce, sobre a aquisição de respiradores e outros equipamentos que alguns estados fizeram e houve problema no processo de compra. Enfim, a gente deve ter lá o Wellington Dias repassando lá a sua mensagem de interesse de todos os governadores, uma ala aliada ao presidente Jair Bolsonaro tentando questionar, e aí a gente destaca também que nesse caso o senador Ciro Nogueira vai estar lá, então a gente vai ter uma espécie de primeiro embate entre o governador Wellington Dias e o senador Ciro Nogueira no âmbito da CPI. Acredito que vai ser uma discussão muito boa da gente observar. João, nós estamos acompanhando a evolução da CPI da Covid-19 lá no Senado. Desculpe. E também gostaria de destacarmos que foi notícia na imprensa nacional uma reconvocação do ex-ministro Eduardo Pazuello nas oitivas. Como é que você avalia esse chamado de novamente para uma oitiva de Pazuello na CPI? Olha, Lívio, não tem como negar que Eduardo Pazuello, general Pazuello, é o principal personagem dessas investigações no âmbito da CPI, porque de fato, antes dele passou lá pelo Ministério da Saúde 2 ministros que eram técnicos da área e que deixaram o posto de ministro da Saúde porque não falavam a mesma língua do presidente Jair Bolsonaro. Pazuello chegou lá como interino, permaneceu por muito tempo como interino até ser realmente efetivado no cargo de ministro da Saúde, e foi ele quem comandou por mais tempo a pasta nessa época da pandemia. E a gente teve, obviamente, muitas polêmicas, a principal delas, a questão do governo federal não ter se articulado no tempo certo para fazer a contratação de vacinas. Além disso, o Ministério da Saúde sempre foi alvo de uma crítica de que faltou coordenação, faltou ao governo federal tomar as rédeas do controle e traçar ali um enfrentamento à pandemia baseado na ciência e envolvendo aí sempre muitas polêmicas, como a questão do tratamento precoce, entre vários outros, o próprio comportamento do presidente Jair Bolsonaro, enfim, tudo isso entra nessa seara que a CPI vai estar investigando. E a gente teve um fato novo. Eduardo Pazuello foi pela primeira vez, prestou um depoimento até coerente, o governo comemorou o depoimento de Eduardo Pazuello, mas ele, logo, alguns dias depois, participou daquele evento lá no Rio de Janeiro, um evento político, onde ele e o presidente estavam lá em uma aglomeração, sem utilizar máscara, enfim.
Outros depoimentos que foram feitos na CPI colocaram em xeque algumas das frases que ele disse lá na CPI, inclusive começou-se essa discussão se o general Pazuello mentiu ou não no âmbito da CPI. Então, por isso que os senadores optaram por fazer uma reconvocação e vão mostrar lá mais detalhes que demonstram possíveis mentiras, né, de Eduardo Pazuello no primeiro depoimento. Acredito que esse vai ser um ponto alto do debate, porque se no primeiro momento Eduardo Pazuello conseguiu construir uma narrativa coerente, agora os seus adversários devem apresentar contrapontos que demonstram contradições ditas por ele lá na CPI. Para contribuir com o nosso debate desta quinta-feira, acolho também Edna Maciel. Boa tarde. Boa tarde, Lívia, João Magalhães, boa tarde a toda a audiência. Edna, estamos aqui debatendo de certa forma, uma oferta, confirmação de Wellington Dias em depoimento na CPI da Covid-19 no Senado. Como é que você realmente avalia, Edna, esta chegada do governador piauiense neste momento de investigação que deixa o Brasil tão ansioso e tão tenso? Isso. A gente sabe que existe todo um embate político aí na questão dos governadores dos estados participarem, né? E há aí a insinuação, algumas acusações da questão do uso de recursos, do uso errado desses recursos que são destinados à Covid, recursos do Tesouro, né? E vai servir, sim, a participação do governador do estado para os esclarecimentos devidos. Politicamente, a gente sabe, conhece o perfil do governador Wellington Dias, sabemos que ele deve ir preparado, né? Já disse, inclusive, à imprensa que será um prazer participar da CPI, que vai participar, vai colaborar com o que precisar colaborar, né? Tivemos até aí nas redes sociais aí, dizendo que primeiro que agora ele foi convidado e agora dizendo que está se oferecendo para ir voluntariamente, né? Então, assim, avaliando como um todo, o que peguei aí também o que vocês estavam falando desses últimos assuntos relacionados ao ministro Pazuello também, acho importante que a gente observe e pontue que agora ele vai ter duas chances, né? Ou de confirmar nessa nova ida dele aí tudo que já estão especulando e pontuaram que foi de errado, né? Do depoimento dele, né? Mais de 7 pontos, se não me engano, que o relator colocou de inverdades, isso aí são suposições, né? Não estou afirmando, estou me baseando no que eles falaram, ou ele vai sim, como saiu, creio que dessa vez ele saiu de forma coerente, o governo festejou a participação dele, né? Mesmo com todos os embates que tiveram lá, ou ele vai confirmar essa primeira participação, vai sair aí de forma positiva. Eu aguardo que tanto a participação do governador Wellington Dias, e sei que vocês também, e dos outros governadores, esclareçam de uma vez por todas essa questão dos recursos e que a CPI caminhe para o seu objetivo, que é esclarecer a todos nós e a população sobre a utilização de recursos e o porquê de tanto atraso e dessa vacinação conta-gotas e da gente ficar nessa expectativa do que é necessário segundo a ciência, que é a vacinação em massa, além de todas as medidas de segurança que a gente já está acostumada a fazer e a tanto propagar aqui. Edna Maciel e João Magalhães, não sei vocês e também você que nos assiste pela Udia TV, até o exato momento fazendo de certa forma uma comparação meio grotesca. Nós temos duas CPIs que de certa forma atraem os olhares à atenção dos piauienses teresinenses. Aqui na capital do estado do Piauí nós temos a CPI do transporte público que de certa forma, por mais que seja mais recente do que a CPI Covid-19, mas de certa forma já começa a apresentar informações relevantes, informações que contribuem com o debate acerca do transporte público. Por outro lado, temos a nível nacional essa questão da CPI Covid-19, que é de interesse de toda a nação, mas que por mais que seja mais, assim dizer, está mais tempo sendo desenvolvida, até o exato momento eu sinto falta de informações relevantes. Nós estamos sempre na expectativa de um fato novo, sempre na expectativa de um depoimento, de uma questão nova, de documentações que apresentem algo com fundamento, que nos ajudem a compreender a questão de responsabilidade na gestão da pandemia do novo coronavírus. Trocando em miúdos, até o exato momento a CPI da Covid-19, na minha avaliação, não mostrou, não disse a que veio.
E é importante destacarmos que até o que nós temos de repercussão sobre a CPI diz muito da declaração dos políticos que estão envolvidos nessa questão de investigação nessa comissão parlamentar de inquérito. Foi destaque do nosso jornal O Dia desta quinta-feira, eu quero repercutir com você de casa, uma frase atribuída ao senador Ciro Nogueira, que participa da CPI Covid-19 lá em Brasília. Abre aspas, prisão em CPI é apenas passeio de camburão. É o que teria afirmado Ciro Nogueira, fazendo uma análise nessa questão da CPI que está em desenvolvimento lá em Brasília. Só destacando para você de casa o que está aqui no nosso jornal O Dia, abre aspas, ameaça de prisão é um desserviço a quem quer esclarecer os fatos. O objetivo da CPI não é constranger pessoas, é esclarecer fatos. Palavras ditas por Ciro Nogueira à imprensa, que repercutiu também aqui no estado do Piauí. E aí, meu caro João, está faltando realmente um depoimento de mais peso, documentos de mais peso para que a CPI da Covid-19 possa ganhar corpo e mostrar que veio, João? Olha, Lívio, a CPI está sofrendo de um processo que também contaminou, vamos dizer assim, a pandemia no Brasil, que é a politização. Desde o ano passado a gente sabe que a pandemia no Brasil ela foi politizada, a culpa do governo, da oposição, enfim, cada um tem as suas responsabilidades e a sua parcela de contribuição, inclusive a própria população. A CPI sofre dessa mesma questão. Ela é constantemente politizada. A gente tem na figura do relator, o senador Renan Calheiros, alguém literalmente interessado em politizar a questão. Por outro lado, o governo, como também sempre contribuiu para a politização da pandemia, leva essa marca para a CPI. Então, essa falta de um documento, de um instrumento prático que a gente possa dizer para a população, a CPI está investigando, ela já tem fatos concretos para responsabilizar possíveis culpados. Ninguém imagina que há um culpado pelo surgimento da pandemia no Brasil, mas é claro que o que se discute é a responsabilização de possíveis omissões do governo ou de quem quer que seja no enfrentamento à pandemia, até porque a pandemia, a gente sabe, sempre ia chegar no Brasil. O que se esperava é que houvesse uma coordenação, houvesse um plano de enfrentamento que garantisse, claro, não só a proteção dos brasileiros, mas também indo para aquelas áreas da economia, enfim, da saúde, que a gente sabe que tem tudo a ver nesse contexto da pandemia. Então a CPI sofre desse problema da politização. Quando alguém é chamado lá para depor, normalmente já chega lá carimbado. Esse é aliado do governo, esse é da oposição. Quando ele é aliado ao governo, independentemente do que ele fale, sempre a gente vai ter a base de apoio ao presidente Jair Bolsonaro defendendo aquela versão. Quando vai para lá alguém da oposição, aí a oposição se apropria politicamente desse tipo de discurso. Me parece que está faltando muitos técnicos, a presença de profissionais renomados realmente, que estejam ali na linha de frente. Por que até o momento a gente não ouviu e não repercutiu muito se falar da presença de representantes médicos, representantes da enfermagem, enfim, que estão realmente ali na linha de frente, que sem dúvida nenhuma podem contribuir muito com essa discussão, porque o mais importante, sem dúvida nenhuma, é não só responsabilizar possíveis omissões, mas a gente entender que é preciso ter um plano para olhar daqui para frente no enfrentamento à pandemia. Está parecendo mais conversa de comadre, hein, Edna, do que realmente uma comissão parlamentar de inquérito que quer dar uma resolução ao nosso problema da pandemia. Pontuou muito bem o João Magalhães quando fala da questão técnica, né? Concordo. Nós temos que ouvir os técnicos, temos que ouvir, a CPI já começou até a ouvir alguns técnicos, mas nós queremos que soluções, que eles apontem o erro, onde está o erro, qual a proposta de solução, quem é que realmente, como você falou, ali nós não podemos julgar ninguém, uma CPI não foi feita para julgar e para prender. Ontem mesmo assistimos aí o embate em torno do chamamento do presidente da República para dar o seu depoimento, se é constitucional, se não é constitucional, se nós vamos para o Superior Tribunal, se já vamos colocar essa outra instância de poder para também estar no meio desse... Acaba até os próprios especialistas falando dessa confusão, porque o que acontece é o que a gente assistiu e está assistindo esses dias, de camarote, entre aspas, tanto a base governista como a oposição, todos se degladiando ali dentro, tendo que o presidente da comissão
pedir para cortar microfones, né? Só não teve, e espero que não tenha, agressão física, porque verbal já teve. Então, o que nós esperamos no momento desse de pandemia e de CPIs, como você estava comparando aqui a CPI local, que eu acho que perto da nacional está ganhando nesse momento. Então, assim, a gente espera mesmo prática, né? E a gente sabe da politização, sabia que era inevitável, mas já está chegando num ponto que nós não sabemos onde vai parar. Não é só a questão de ser do fim do mundo, não. É do fim da paciência até dos eleitores mesmo. Porque, para mim, o que está sendo bom é que os nossos eleitores, a comunidade, quem mais se interessa, né, quem paga todos esses entes e o poder público e esses representantes, né, os nossos representantes, está podendo ver e vai analisar. Estamos falando tanto de politização e das próximas eleições, então o perfil de cada um, o posicionamento de cada um, o questionamento de cada um, alguns dizendo que a discussão não é em torno só de uso de remédios, a discussão é dos recursos, aí o outro vem e diz que não se pode chamar o presidente, mas por que não? Se chamou, vai chamar novamente o Pazuello para depor, enfim, fica um bate-boca, e você usou aí a expressão comadres, que deixa a gente cansado. Sabe? Verdade. Assim como a CPI dos transportes aqui, a gente está esperando um resultado, porque estamos cansados de 20 anos do transporte público como está, na CPI da Covid, em nível nacional, da pandemia, a gente espera uma resposta mais rápida, porque os números mostram todo dia as pessoas morrendo e ficando doentes. Então, a gente precisa que tudo volte a funcionar, precisamos de uma resposta. É o que nós esperamos como eleitores, como cidadãos brasileiros. Menos conversa, menos troca de acusações sem fundamento. Exatamente. E mais resolutividade para a CPI da Covid-19 em Brasília. De CPI para CPI. Hoje, quinta-feira, teve sessão da CPI do Transporte Público de Teresina lá na Câmara. Vamos acompanhar como foi. A CPI do transporte coletivo continua registrando os depoimentos dos empresários que operam em Teresina. A categoria investigada alega que as passagens pagas à vista ou de forma antecipada pelos usuários são insuficientes para suprir os custos do sistema e os repasses da prefeitura devem ser regularizados. Hoje, a média de um ônibus rodando está arrecadando em torno de R$11 mil. O custo desse carro para se rodar dentro do padrão que a licitação exige é pouco mais de R$37 mil. Então, você fica bem aquém do que é o suficiente para poder funcionar e manter a frota do jeito que a população precisa. Para o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, o problema é complexo, mas as soluções devem ser apontadas. Nós sabemos que os problemas do sistema de transporte, eles não são de agora, não são somente da pandemia, que eles alegam também que se agravou em março com a pandemia, o sistema já é de muito tempo. Nós temos, por exemplo, usuários que há muito tempo que se reclamam que chega a esperar 1 a 2 horas numa parada e o ônibus de transporte coletivo não passa. Tem pessoas que se reclamam de ônibus que dão prego no meio do percurso. Então você percebe que são problemas que já existem. E a gente quer encontrar essa solução. A gente não quer encontrar essa solução fazendo caça às bruxas. Pelo contrário, nós queremos que haja um consenso e que haja o bom senso de todos que fazem parte do sistema de transporte. Queremos esse consenso, queremos a solução para o nosso problema do transporte público de Teresina. Lembrando a você de casa que as oitivas estão acontecendo, as sessões da CPI do transporte público de Teresina estão acontecendo sempre às terças e quintas-feiras, e os detalhes você acompanha aqui com o seu sistema, um dia de comunicação. Edna, João, ontem nós repercutimos aqui uma informação sobre uma articulação política que quer levar para o Podemos aqui do estado do Piauí o prefeito da capital, Doutor Pessoa, e também outros nomes fortes ligados a ele. Olha só, ontem mesmo, na tarde desta quarta-feira, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, deputado Temístocles Filho, nome forte do MDB, se reuniu com o prefeito Doutor Pessoa. E o importante é destacarmos que, de acordo com o que se comenta nos bastidores, esse encontro ocorre em meio a conversas sobre a possibilidade do grupo político do prefeito apoiar o surgimento de uma terceira via para disputar o governo do Estado do Piauí em 2022. O MDB até o exato momento faz parte da base de aliados do governador Wellington Dias. E o partido tem o nome do senador Marcelo Castro, mas ele mesmo já disse que não teria interesse nessa disputa. O que se comenta é que Doutor Pessoa teria dito a Temístocles Filho que pretende
pretende ficar no MDB, que não trocaria o partido pelo Podemos, pelo menos até o exato momento. João, é interessante destacarmos essa rapidez de Temístocles Filho, que é um homem muito experiente, é um político muito antenado em tudo que acontece no estado do Piauí. Comentou-se essa possibilidade de troca de partido, Temístocles já foi lá conferir em loco. É isso mesmo, Pessoa? Estamos aí com o resultado, por enquanto o doutor Pessoa deve ficar. Olha, Lívio, onde há fumaça há fogo, não é isso que se diz? E, obviamente, o Robert Rios foi quem liderou esse movimento, né, que foi buscar diálogo com o Podemos, e o advogado Norberto Campelo, que é o presidente do Podemos, foi muito simpático à ideia, né? Imagina você receber no seu partido, que hoje é pequeno, o prefeito da capital. Então o deputado Temístocles, realmente atento e observando que havia uma possibilidade de um início ali de uma conversa, já foi lá conversar com o doutor Pessoa, apresentar sem dúvida nenhuma o esforço que o MDB fez no ano passado, esforço político, esforço financeiro também, de utilização de recursos, para eleger, para dar a doutor Pessoa uma estrutura, uma grande estrutura para uma campanha majoritária. É bom lembrar que Temístocles Filho foi o principal articulador da pré-campanha de doutor Pessoa à Prefeitura de Teresina, porque mesmo antes, faltando um ano para a eleição, o deputado Temístocles Filho já dizia que tinha pesquisas que apontavam que o doutor Pessoa era bem cotado nesse cenário para disputar a Prefeitura de Teresina. Foi Temístocles Filho quem garantiu que o MDB trabalharia o nome de doutor Pessoa. Certamente ontem ele foi lembrar o prefeito de tudo que ele fez, de todo o esforço que o MDB fez para garantir a eleição de doutor Pessoa. Apresentando aí, não vou dizer essa conta, mas esses argumentos, doutor Pessoa certamente tende a refletir e imaginar que deixar o partido há pouco tempo depois de ser eleito poderia soar aí como uma espécie de ingratidão, já que realmente ele disputou a eleição do ano passado pelo MDB, tendo todas essas garantias que eu falei de estrutura financeira, de articulação política, enfim. Então, pelo menos por enquanto, parece que esses argumentos apresentados pelo deputado Temístocles Filho estão surtindo efeito. Vamos aguardar aí para ver se num futuro bem próximo a gente ouve novamente essa história de que o doutor Pessoa deve sair do MDB. Edna, não pegaria bem. E utilizando mais uma vez de ditos populares, o deputado Temístocles Filho foi tentar cortar o mal pela raiz. Não pegaria bem não, né? E aí é claro que todos têm que correr atrás do seu prejuízo, claro. E o poder de persuasão aí do outro partido, né? Do vice-prefeito, né? O melhor dizendo, do Temístocles, foi lá, a gente conhece o deputado Temístocles, sabe do seu perfil, sabe da sua história, da sua força e do seu poder de persuasão. E esse é bem forte, né? Afinal, o prefeito está aí, eleito, e em poucos dias, fazendo sua gestão, teve todo o apoio, como vocês bem rememoraram aí, financeiro, partidário, enfim, não se espera de quem a gente apoia uma saída dessa forma, né? Então, seria até deselegante, vamos dizer assim. Então, acho que eles se entenderam e nós temos que esperar, porque na política tudo muda a toda hora. Verdade. Não sabemos, não só se o prefeito pode sair do partido, mas também se não vai ser cortejado daqui para as eleições, né? Muita água ainda vai rolar, seguindo aí os ditados que a gente está citando sempre, e eu acho que sim, que ainda tem muita conversação e que o nome do prefeito é um nome, é uma gestão, ele tem sua história, acompanhado aí do vice, que é um outro nome forte. Acho que ainda vão ser cortejados daqui para o próximo ano, as próximas eleições. Vamos ver aí qual vai ser a reação, se tão imediata assim, né? Afinal, a reação também acho que vem um pouco da repercussão, a repercussão foi forte. João, então é importante lembrarmos que nós temos aqui essa informação de que o doutor Pessoa está sendo cortejado pelo Podemos, mas também temos, de certa forma, o que se fala nos bastidores da política é de uma conversa avançada entre Robert Rios, que é do PSB, com o Podemos também. Vamos ver também se o PSB vai reagir. Isso mesmo. Eu vou lembrar que o PSB aqui no Piauí é coordenado, comandado pelo ex-governador Wilson Martins, que já está aliado ao governador Wellington Dias e pretende concorrer a uma vaga na Câmara Federal no ano que vem, pelas as informações de bastidores, enfim, pelo próprio processo de articulação que ele vem fazendo. Então, é interessante para o PSB também manter Robert Rios, porque é o vice-prefeito, tem uma influência muito grande lá na Prefeitura de Teresina, a gente sabe disso. Então,
o PSB com certeza também deve empreender esforços na tentativa de acalmar Robert Rios, de que se ele não seguir o partido na aliança com o governador Wellington Dias, mas que pelo menos não trabalhe contra esse projeto do ex-governador Wilson Martins, que está voltando aí ao cenário político eleitoral e quer voltar a ter mandato. Vamos aqui para a nossa última informação desta quinta-feira no nosso quadro Política do Dia. Os ex-prefeitos de Teresina, Francisco Gerardo e Silvio Mendes, voltaram a se filiar ao PSDB nesta quinta-feira. Vamos acompanhar uma declaração do presidente do Diretório Estadual do partido, o ex-deputado Luciano Nunes. Hoje é um dia de muita alegria para todos que fazem o PSDB do Piauí. Realizamos as filiações dos ex-prefeitos Silvio Mendes e Chico Gerardo. Homens que têm o respeito, a seriedade, a honestidade como marca nas suas vidas e que engrandecem e fortalecem o PSDB nesse momento tão desafiador de reestruturação. Sejam muito bem-vindos e que as suas presenças, possam abrir novos caminhos e novos horizontes para o PSDB nos próximos anos. Edna Maciel, PSDB ganhando um gás, uma sobrevida aqui em Teresina. Olha aí, ontem a gente falava, fortalecendo as asas para o voo poder ser mais alto. E são dois nomes que foram marcos, aqui na prefeitura da cidade, da capital, tanto Chico Gerardo como Dr. Silvio Mendes. Então, eles têm um nome forte, eles são a cara do partido, um partido que a gente vem falando aqui, que está tentando se reerguer, e que com a morte do prefeito Firmino Filho também sofreu um grande baque com vistas nas próximas eleições, um nome forte e cotado. Então o PSDB está indo pela estratégia muito correta de estar reforçando esses nomes, colocando esses nomes à frente do partido, e o que a gente está vendo aí é que realmente estão querendo alçar voos mais altos e colocar o partido nos trilhos para as próximas eleições e cutucar aí a oposição, vamos ver o que vai dar aí. E acho que não são só esses nomes não, ainda outros nomes devem estar reforçando aí o partido até a próxima etapa aí das estratégias para as próximas eleições. João, tu sabe me dizer onde é que estava o Chico Gerardo, se ele estava filiado a algum partido? Não, ele se desfiliou do PSDB e estava realmente sem filiação partidária, um pouco afastado, vamos dizer assim, da vida político-eleitoral. Agora, Lívio, só destacar que nesse retorno dos ex-tucanos, que voltam a ser tucanos novamente aqui em Teresina, é aquele processo de fortalecimento da imagem que o PSDB precisa fazer. Agora, é bom lembrar que não pode ficar só na capital. O PSDB está retomando aí duas novas filiações que são importantes, a do ex-prefeito Chico Gerardo e a do ex-prefeito Silvio Mendes. Silvio Mendes, é bom lembrar que ainda possui capital político, todo mundo sabe disso, qualquer pesquisa de intenção de voto consegue captar o sentimento de aceitação que o Dr. Silvio Mendes tem, principalmente aqui em Teresina, mas o PSDB, para voltar a crescer, ele precisa chegar a um lugar que aqui no Piauí ele nunca chegou, que foi o interior do estado. Enquanto ficar a articulação voltada só para a capital, o partido tende, agora que está na oposição aqui em Teresina, seguir pequeno no que diz respeito à discussão da política estadual. Rafael, por gentileza, vamos tentar aqui resgatar essa sonora de Luciano Nunes. Não precisa colocar o áudio, eu gostaria apenas de mostrar para o pessoal de casa o registro fotográfico. Você tem condição de resgatar para mim, Rafael, por gentileza? Porque durante esse momento, essa filiação de Francisco Gerardo e Silvio Mendes, nós podemos acompanhar nas fotografias que foram elencadas na fala de Luciano Nunes, que dois tucanos também estavam presentes, Edson Mello, e também nós tínhamos Marden Menezes, João Magalhães. Nós tínhamos, de certa forma, acompanhando na imprensa regional aqui, pronto, nós estamos vendo essa foto aí, por gentileza, congela, Rafael. Marden Menezes é um tucano totalmente insatisfeito. Vinha se declarando realmente que não estava nessa mesma linhagem de pensamento ideológico que o PSDB, assumia essa possibilidade de deixar o partido. Inclusive, nós comentávamos nos bastidores da política que o PP seria uma tendência natural, visto que o pai de Marden Menezes, o ex-prefeito de Piripiri, Luiz Menezes, é filiado ao Partido Progressistas. João, pergunta muito objetiva. Marden Menezes sempre foi muito próximo a Silvio Mendes, defendeu inclusive o nome de Silvio Mendes para as eleições de 2020 na disputa pelo Palácio da Cidade.
A chegada de Silvio Mendes pode segurar Marden Menezes no ninho tucano? Pode sim, Lívio. É bom lembrar, eu até amplio um pouco mais essa discussão, porque não é segredo para ninguém e para a gente que trabalha com política já há alguns anos, há alguns poucos anos, né, Lívio? É de conhecimento público que o deputado Marden Menezes não era do mesmo segmento, da mesma tendência política do ex-prefeito Firmino Filho. Agora, em meio a essa discussão, esse retorno de Silvio Mendes e no momento em que Luciano Nunes deve controlar a sigla no Estado, certamente Marden Menezes ganha aí alguns motivos para permanecer no partido, até porque no ano que vem o Progressistas, pela oposição, é o partido que até o momento tem mais se estruturado, mas tendo o PSDB uma outra alternativa, com certeza é um partido que deve aí buscar outros nomes e trabalhar na formação de uma chapa competitiva, pelo menos para a Assembleia Legislativa, contando com nomes importantes que podem sim concorrer a cargos majoritários, como é o caso de Luciano Nunes e do ex-prefeito Silvio Mendes. E lembrando também, Edna, que nós temos ainda, por assim dizer, engatilhado o nome de Kleber Montezuma, que já tornou público este desejo de ser candidato ao Senado pelo PSDB. Pois é, independente dos resultados das urnas e das críticas na candidatura, conhecemos o nome de Kleber Montezuma na educação. Verdade. E certamente é um nome que vem reforçar, junto com essa análise aí da questão do Marden resolver ficar. Então, são cada vez mais o PSDB em busca de se fortalecer, né, para que possa tomar um outro rumo. Como o João falou, tem que agora trabalhar mais no interior, né? Ok. Edna, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde para você. Até amanhã. Boa tarde a todos os colegas, João, Lívia, toda a equipe e a audiência. João Magalhães, aquele abraço. Bom trabalho para você. Até amanhã. Valeu, Lívia. Boa tarde para você, para a Edna e para todos os telespectadores. Até amanhã. Até amanhã. Política do Dia.